Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com vocês. Hoje estamos bem felizes com a visita aqui da professora doutora Carla Clauber da Silva. Não podia esquecer, né? A Carla é uma pessoa bastante importante para nós, porque desde 2003 ela é pesquisadora do NUPAE e a gente costuma dizer que somos patrimônio, né? Iniciamos lá em 2003 e estamos firmes, fortes e belas até hoje. E a Carla, ela foi professora na rede municipal de Joinville por 30 anos. Atualmente ela é coordenadora pedagógica do Colégio Policial Militar. Assistente técnica pedagógica. Isso, assistente técnica pedagógica, é o nome mais chique. E fez seu doutorado na Unicamp, há um tempo atrás, participei da banca da Carla, inclusive. E a nossa conversa hoje ainda vai girar em torno da pesquisa, né, da qual a gente iniciou na última entrevista com a Karina e a Eliana. Eu queria ouvir um pouquinho da Carla, como foi a sua pesquisa de doutorado na Unicamp, que ela basicamente se apropriou de um teórico, de um autor que a gente estuda muito no NUPAE e que temos uma grande admiração, que é o Deleuze. Então, eu quero ouvir um pouquinho sobre essa experiência de trabalhar com Deleuze numa pesquisa de grande porte. Como foi isso para cá? Então, primeiro quero agradecer, né, o convite de poder estar aqui compartilhando com vocês essa experiência e saber que para mim assim é muito bom e é muito gostoso vir para o NUPAE e estar aqui com você, Silvia. Acho que a gente, além de amiga profissional, a gente tem uma amizade pessoal, né? Então acho que vai ser bem bacana essa nossa conversa. Sim. Né? Então, falar da minha pesquisa, dessa experiência, eu já começo a dizer que ela foi muito desafiadora, né? Por vários motivos. Primeiro, porque eu participava de um grupo de pesquisa na Unicamp, o meu orientador era o professor Guilherme, e o professor Guilherme, ele tinha uma linha de pesquisa que trabalhava com narrativas, mas o seu grupo de pesquisa, ele era um grupo basicamente de professores que discutiam a sua prática pedagógica, né? Então, por isso, as narrativas. Quando eu pensei em fazer a minha pesquisa, eu já estava colocado que eu iria também trazer a minha subjetividade para a pesquisa, né? Meu jeito de pensar, como eu via as coisas, como que eu era afetada pelo processo. Sim. E aí, como eu estava discutindo a questão da formação de professores, pensando que discutir a formação de professores, né? Eu tinha um grupo de supervisoras, onde eu era formadora, e tinha como desafio contar essa história. E quando você conta a história, fazendo parte de um grupo, eu acho que não tem como você não ser afetada. E como você não compartilhar na pesquisa esses afetamentos. Porque aí o formador não é só aquela pessoa que ensina, mas é aquele que aprende. E o pesquisador não é aquela pessoa que está lá apenas observando, mas ele está interagindo, afetando a pesquisa e sendo afetado por ela. Então, eu acho que tinha essas condições que estavam delineando o meu encontro com o Deleuze. Né? O Deleuze, ele começou a fazer parte da minha vida quando eu encerrei o mestrado. Quando eu encerrei o mestrado, que eu fui discutir na pesquisa o fracasso escolar e os efeitos do processo de normalização à subjetividade, eu encontrei Deleuze para poder dar conta um pouco disso e de fazer um pouco essa conversa, né? Então, acho que esses acontecimentos, né, pós processo de mestrado, mais o meu
tendo meu orientador com uma linha de pesquisa que discute a questão da prática pedagógica do professor, dos seus saberes, este grupo de supervisoras que eu era formadora, eu acho que foi assim, essa junção fez com que Deleuze ficasse mais vivo. Por quê? Porque eu acho que Deleuze ele dá conta da gente, como pesquisador, ser afetado pela pesquisa, ele autoriza isso, né? Sim, ele autoriza. E ele autoriza também a gente sair daquele lugar de ficar julgando o outro. Verdade, cara. Carla, a gente encontra às vezes na educação uma certa resistência com autores que não são específicos da educação. A exemplo do próprio Deleuze, né, que não escreveu para a educação. E li a sua tese, estive de alguma forma presente no teu processo, e eu queria que você comentasse um pouco essa relação do Deleuze, que não foi um teórico da educação, mas como que é esse processo do Deleuze, você já falou basicamente, mas vai especificar um pouquinho, no processo da educação. Ou seja, de que forma você se apropriou na tua pesquisa de Deleuze para a educação. Os principais conceitos desse autor para a tua pesquisa em educação, até porque como eu só disse que a Carla fez o doutoramento na Unicamp e esqueci de dizer que foi na educação. Isso é importante. Eu acho que é legal você trazer essa questão, né? Que às vezes é dessa resistência que as pessoas têm de que porque aquele filósofo, aquele pesquisador, ele não pensou a educação, mas a gente acaba usando essa construção de conhecimento que eles produziram para pensar a educação. Eu acho que o Deleuze, e se a gente pensar Nietzsche, né, e tantos outros, Foucault, eles trazem ferramentas, sim, para a gente pensar a educação, porque eles também, de uma forma, o trabalho deles está ligado com a formação humana. E a educação é formação humana. Sim, inclusive, Deleuze era professor. Exatamente. Né? Então, não tem como a gente, assim... eles produziram pesquisas num contexto histórico, cultural, eles foram afetados por isso. Então, não são pesquisas que são imunes ao que se vive e ao que se está no mundo, né? Então, eu vejo que ele traz ferramentas muito bacanas para a gente pensar. Eu usei muito um conceito do Foucault, do Deleuze, que é a questão do acontecimento. Então, quando a gente pensa uma formação, a gente é atravessado por acontecimentos que afetam a nossa subjetividade, nos faz pensar de formas diferentes. E eu acho que também tem uma outra questão, Silvia. Além do Deleuze, porque assim, além de eu usar alguns conceitos do Deleuze, o que o Deleuze faz ao pesquisador, eu acho que é uma coisa maior, porque ele afeta o nosso jeito de escrever. Não sei, né? Assim, eu e você, a gente já escreveu várias vezes, e a gente sabe que escrever num diálogo com o Deleuze, a gente não consegue escrever da mesma forma. A gente começa a mudar a nossa escrita, a gente começa a ter um estilo de escrever, porque a gente é afetado por aquele conceito que ele mesmo está trazendo para a gente, né? É quase uma contaminação, isso. Né, Carla? Você também faz parte desse acontecimento. Você também faz parte dessa experiência. Exatamente. E aí, à medida que você vai lendo, estudando, refletindo sobre as questões que Deleuze e outros também filósofos nos trazem, isso afeta de tal maneira, eu vejo assim, que nos transforma, com parêntese, transforma. Exatamente. Né? Você começa a pensar de uma outra forma, a escrever de outra forma, até mais poética, digamos assim,
a utilizar mais a literatura na tua escrita, com essa maior liberdade. Sim. Isso era outra questão que eu gostaria que você comentasse, até a gente já escreveu um artigo juntos, né, nessa linha, né, como é que a literatura, a arte, enfim, a literatura também é arte, como é que ela entra também no teu processo de escrever, no teu processo de pesquisa? Esse foi um desafio que a banca, na minha qualificação, colocou. Exatamente, porque quando você vai para a qualificação, você vai com um trabalho para ser colocado à mesa e ser discutido, ser pensado. E eu sempre lembro que meus professores sempre falam, né, que é o momento assim mais difícil da pesquisa, porque ali, assim, às vezes teu trabalho é totalmente desconstruído e você recomeça. E eu lembro que o desafio que eles me colocaram, vendo o meu percurso, que era com Deleuze, que tinha muita literatura, é que eu continuasse escrevendo dessa forma, usando a literatura não só com os autores, que eu usei muito Guimarães Rosa, Clarice Lispector, mas também, como a gente está conversando, na forma com que eu escrevo. Porque já tem uma questão, né? Quando você escreve de forma, num diálogo com a poética, você já escreve na primeira pessoa. Verdade. Por quê? Porque você se coloca e você assume que você está sendo afetado por aquele objeto que você está pesquisando, e você vai na verdade você não é mais você que traça o caminho. Esses acontecimentos que vão traçando o caminho da tua pesquisa, o caminho da tua escrita, e você vai se deixando afetar e vai meio que transcrevendo aqueles afetamentos num diálogo com muita gente, né? Então, acho que escrever na primeira pessoa, embora as pessoas pensem que é uma escrita muito voltada para si, muito pelo contrário. É uma escrita que você escreve em primeira pessoa, mas você é afetado por uma multidão de pessoas. Tanto os teóricos que você está utilizando, como das pessoas que estão junto com você na pesquisa, no caso as supervisoras, né? E toda essa legião aí, né, do pessoal da literatura que você traz, o teu repertório de vida. Então, eu acho que às vezes, o que às vezes é mais difícil é você às vezes limpar um pouquinho, até se manter um pouquinho distante para você dar conta de tantos afetamentos, né? Então, eu acho que, assim, escrever, para mim, acho que, assim, depois que eu terminei, eu vi, assim, você olha e você assim, mas fui eu mesmo que fiz isso. Fui eu mesmo que escrevi tudo isso, porque é uma coisa que você fica tão imersa naquele processo que você não consegue, às vezes, nem se dar conta. É uma coisa que, às vezes, transcende mesmo o teu corpo. Né? Não é uma coisa transcendental, espiritual, nada disso, tá, gente? Não é nenhum Allan Kardec também que baixa em você, não se preocupe, mas é uma coisa mesmo de você mergulhar no teu objeto de pesquisa e se permitir ser afetado, que é algo que é isso que você fala, Silvia. Existe muita resistência, o pesquisador ainda é visto muito como alguém que paira no céu e fica observando e fica assumindo uma postura de Deus, né? E assim, julgando isso está certo, isso está errado, e que acaba chamando um monte de autores para justificar o que você pensa. Quando, na verdade, às vezes nem são os autores, porque, como você mesmo falou, eles nem estavam pensando nisso quando eles estavam escrevendo. Não é verdade? É verdade. Então, eu acho que quando a gente usa esses autores que estão ligados na tua pesquisa, ou na educação, ou não, eu acho que a gente sempre está fazendo uma apropriação desses conceitos. E que eu acho mais ético quando você se apropria desse conceito, mas do teu lugar, do que muitas vezes você usar dizendo que aquela situação, conforme Deleuze, significa isso. Se ele não estava pensando isso, não é
é isso, né? Então, eu acho que esse compromisso ético também é importante, né? E escrever na primeira pessoa, acho que te coloca nesse desafio, porque você lida com os teus dilemas éticos também, ali de como que você vai colocar aquilo no papel, como é que você vai escrever aquilo. E a outra coisa também que eu acho que é muito bacana é a generosidade e a amorosidade. E uma coisa que eu acho que Deleuze trabalha muito bem, que é a alteridade na pesquisa. Alteridade, exato. E esse é um conceito muito forte na minha pesquisa, né? Que é essa relação com o outro. E eu acho que não tem autor, para mim, que trabalhe de forma mais complexa, mais plena, mais amorosa, mais ética do que Deleuze. Incrível a Carla fazendo essa narrativa. Quando você está mergulhada numa relação, né, dessa, a exemplo da Carla, às vezes tem momentos que fica até difícil saber quem eu sou, quem é o autor, quem é o poeta que eu estou usando. Verdade. Ou se é a música, ou se é uma imagem, porque nessa abordagem não se usam todos esses elementos como uma ilustração, uma perfumaria. Mas esses elementos todos, né, seja a literatura, seja uma imagem de obra de arte, enfim, seja um poeta, ele incorpora, né? Sim. Não, mas assim, incorpora, faz parte da gente, faz Sim. parte do pensamento e faz parte da escrita. E aí eu pensando, às vezes as pessoas nos perguntam, né, Carla, mas o grupo de vocês, o Nupaê, vocês ficam aí estudando filosofia, os filósofos, vocês não estudam os teóricos da educação? A gente já estudou tantos teóricos da educação, né? Não desmerecendo, mas assim, o nosso grupo, de uma forma geral, a gente entende que educação sem filosofia perde muito do seu significado, porque a filosofia, no conceito, inclusive, de Deleuze, não é para alguém ficar assim pensando, refletindo sobre o mundo, sobre a vida, mas é para criar conceitos. Isso mesmo, né? E o que é a educação, senão, o que é uma das funções da educação, senão criar conceitos? Então é isso que nos aproxima muito, o nosso grupo, da filosofia, né? E eu acho bacana também, né, porque assim, como você falou, né, eu estou no Nupaê junto com você um pouquinho antes ainda, desde 2013. Então, eu vejo que também, assim, quando as pessoas fazem essa pergunta, mas por que você usa esses autores e não usa eles? Primeiro, eu acho que a educação ela é muito ampla e que bom que a gente possa usar todos. Alguns usam da educação, outros usam da filosofia, outros misturam, usam da psicologia, fazem um diálogo com a educação muito mais voltado para o pensamento da psicologia. Outros já fazem da arte. E eu acho que essa multiplicidade, ela é acolhida por Deleuze como potência. Então, eu vejo isso como potência. Não vejo como potência quando as pessoas dizem abra mão da multiplicidade, abra mão desses teóricos e vamos ficar apenas com os teóricos da educação. Acho que a gente precisa estar ampliando, até porque acho que a educação ela é muito complexa e nenhum dá conta sozinho. Verdade. Né? Eu acho que precisa ter essas ramificações, esses diferentes olhares. E a outra coisa também, eu vejo que assim, desde 2013, se a gente observar a trajetória do Nupaê, das pesquisas, os teóricos também vão se modificando, porque as pesquisas também vão se modificando, a necessidade que os alunos estão vindo, os olhares que eles trazem também pedem um diálogo com outros autores. E às vezes já aconteceu, né, Silvia, da gente estar estudando um autor, passar 3, 4 anos, meio que deixar ele
assim, um pouquinho descansando, e depois ele vem com vigor e uma força total, que é o caso agora do Bachelard, porque a gente começou com ele, lembra, né? Sim. E agora sim, a gente está voltando com ele. Então, eu vejo que essas perguntas não cabem muito, né? Por que a gente usa esse ou usa aqueles, né? E é uma questão também de identificação também naquele momento, naquele contexto. Exatamente. Né? Para aquele objeto de pesquisa que também vai se modificando e se ampliando no decorrer do tempo, né? Claro, a gente poderia ficar, como a gente fica às vezes lá na minha casa, na tua casa, às vezes uma garrafinha de vinho, 2 tacinhas e muita filosofia, né? Mas o nosso tempo aqui é curto, mas haverão outras oportunidades. Você vai voltar aqui no canal para continuar essa discussão que é bastante interessante. Mas agora está na hora da gente se despedir. Eu queria lembrá-los, por favor, like, curtam muito, visualize, mas like na cabeça, like, compartilhe, se inscreva no canal, porque o nosso canal é isso, é feito de amorosidade, é feito de parceria, e a gente procura trazer para vocês pessoas que nos afetam também, e que a gente se identifique, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito dessa entrevista e das próximas que virão. Até mais! Até!